Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com cada um de vocês, amém? Sejam todos muito bem-vindos e que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós hoje, amém, queridos? Obrigado pelos irmãos do Ministério de Louvor, glória a Deus pela vida dos irmãos, amém? Os irmãos podem ficar à vontade, muito obrigado. E sabemos que algumas coisas o Senhor preparou para nós nessa noite, amém, queridos? Eu creio, sem dúvida alguma, que o Senhor preparou uma porção. O Senhor, Ele vem sendo tão bom conosco, porque Ele vem agregando dia a dia, querido. Ele vem adicionando dia a dia uma porção da sua palavra, porção de revelação. Algo está acontecendo, um mover está acontecendo, amados, amém? Há 2 semanas atrás, o pastor Jaci trouxe a palavra para nós domingo passado. Foi uma honra e um privilégio poder recebê-lo aqui. E há 2 semanas atrás nós comentamos algo, vamos ver se os irmãos lembram. Nós falamos e começamos a falar sobre o coração de Cristo. Que nós temos um coração igual ao de Cristo. E que uma das características que nós falamos em ter um coração de Cristo é a respeito de que Cristo tem um coração espiritual. Amém, queridos? Onde ele Jesus Cristo buscava sempre do Senhor para ter as atitudes, para realizar, para dar uma direção. Então, a principal característica é que Jesus Cristo tinha um coração espiritual. E a palavra de Deus diz que nós já temos um coração igual de Cristo. Amém? Quantos creem nessa verdade, amado? Nós temos um coração de Cristo. E nós precisamos entender que para se parecer cada vez mais, porque nós já temos, amém? E nós precisamos se parecer cada vez mais. Nós precisamos tomar posse disso, dessa verdade que o mundo espiritual, que a palavra de Deus diz que nós temos. Só que para nós termos cada vez mais essa verdade, aqui na vida natural, nós precisamos conhecer realmente o coração de Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade a isso. Hoje nós vamos continuar conhecendo um pouquinho mais, amados. Amém? Um pouquinho mais referente o que a palavra de Deus diz e o que nos revela do coração de Jesus Cristo. E nós vamos falar hoje sobre um coração de fato que perdoa. Amém? Um coração que perdoa. E eu vou pedir para os irmãos abrirem em João capítulo 13, versículo 34, por favor. Você que trouxe sua Bíblia, em João capítulo 13, versículo 34. Nós somos, na vida que temos, nós somos movidos por relacionamentos. Amém? Nós somos movidos por relacionamento. Então, você pode ver que nós temos relacionamentos em casa, nós temos relacionamento no trabalho, nós temos relacionamentos na igreja, com amigos, com familiares, e nós vamos falar hoje sobre amar as pessoas às quais nos relacionamos. Amém, amados? Então, João 13:34 diz o seguinte, acompanhem comigo. Aqui o Senhor está falando: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então o Senhor, Ele resume, Ele deixa claro: um novo mandamento eu dou a vocês. Eu vou, de certa forma, resumir o que existe hoje de mandamentos, e eu quero dar uma direção. E eu vou unir. O Senhor, Ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Amém, amados? E eu quero que você abra em João, aí na frente, João 15, 12. E nós vamos falar hoje sobre amar as pessoas às quais nos relacionamos. Amém, amados? E eu vou pedir, então João 13:34 diz o seguinte, acompanhem comigo. Aqui o Senhor está falando: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então o Senhor, Ele resume, Ele deixa claro: um novo mandamento eu dou a vocês. Eu vou, de certa forma, resumir
o que existe hoje de mandamentos, eu quero dar uma direção. E eu vou unir. O Senhor, Ele diz, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Amém, amados? E eu quero que você abra em João, aí na frente, João 15, 12. João 15, 12 diz o seguinte: o meu mandamento é este, novamente o Senhor deixando claro para nós, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Senhor, Pai, essa é a tua palavra, meu Deus. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, perante ela, meu Pai, e declaramos, Senhor, que o teu amor seja revelado para nós, que o teu coração se faça revelado para nós. Nós queremos conhecer mais do teu coração, nós queremos saber mais a respeito dele, Senhor, porque de fato, Papai, nós queremos e declaramos que vamos ser totalmente transformados, muda totalmente o nosso coração. Cremos que já temos um coração igual ao teu, mas sabemos que uma transformação está acontecendo, Papai, e nós pedimos a Ti hoje, acrescenta mais dessa porção, acrescenta mais em nosso coração, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito contrário ao teu desse lugar e declaramos que apenas o teu Espírito Santo tem autoridade para agir e para ministrar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. E aqui o Senhor diz, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí eu pergunto para os irmãos, como que Cristo nos amou? Ele dá uma orientação e ele diz, sabe os mandamentos? Sabe as leis? Então, deve ser cumprida, não deve ser negligenciada, não deve ser esquecida, muito pelo contrário. Mas eu quero te dizer algo, eu quero resumir todos os 613 mandamentos, eu quero juntar agora, e eu quero te dar uma direção, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. A questão, e eu pergunto, como que Cristo nos amou? Qual é a maneira que Cristo nos amou? E nós vamos caminhar em um exemplo, onde vai nos trazer uma característica muito forte a respeito do coração do Senhor. Porque nós entendemos que essa é a direção para Ele. A questão é que como nós vamos fazer, como nós vamos imitar, caso eu não conheça, caso eu não saiba. Amém, queridos? Quando alguém pergunta, poxa, que religião que tu é? Na verdade, eu não gosto muito de me apegar à placa de igreja. Eu não gosto muito de me apegar a essa questão de religião, porque entendemos que isso quem criou foi os homens, não foi Deus. Amém? E placa de igreja, na verdade, separa e não une a igreja que é o corpo de Cristo. Mas eu costumo responder o seguinte, querido, que sou cristão, nós somos cristãos. Precisamos entender o que de fato é ser cristão. Muitas vezes, às vezes a gente pergunta, tu é crente? E às vezes se responde, crente, sou crente. Pois é, mas o que é crente? Crente é todo aquele que crê em Deus. Aí existe uma coisa, por quê? Porque o diabo crê em Deus, então o diabo é crente também. Amém, queridos? A gente precisa entender e quebrar algumas coisas sobre religiosidade. Crente é todo aquele que crê em Deus, O diabo também crê em Deus e com certeza ele conhece. Então o diabo também é crente. Nós precisamos entender que nós nos posicionamos como cristãos. Amém? Cristão significa ser pequeno Cristo. Somos pequenos Cristos, discípulos, imitadores de Cristo. Amém? A questão é, como eu irei imitar alguém que eu não conheço? Como eu vou seguir os passos de alguém o qual eu ouvi falar? Eu não sei o quanto você quer e anseia ser semelhante a Cristo, amado, mas realmente eu espero e eu oro ao Senhor, que o Senhor Ele me quebre todas as vezes quanto for necessário, como um vaso de barro, que Ele me moa quantas vezes forem necessárias, para que cada vez que o oleiro for fazer e refazer esse vaso, querido, Ele refaça da forma que Ele quer, da forma que Ele precisa. E nós precisamos pedir, Senhor, se a forma que eu estou não é ainda o formato de Cristo, Senhor, eu peço, me quebra e me refaz quantas vezes forem necessárias, porque, Senhor, nós queremos ser transformados, nós queremos ser como o Senhor, nós queremos seguir os passos daquele que nós declaramos um dia, Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Se Ele é o meu Senhor, eu me coloco como servo. Se eu declarei um dia que Jesus é Senhor, eu me coloco como servo. Então, amado, vamos servir esse Senhor? Vamos servir esse Senhor que nos disse, ame uns aos outros, assim como eu te amei. E aí,
Eu quero contar uma história para ti. Essa história que nós estamos caminhando a respeito do coração de Cristo, que nós temos um coração de Cristo. Nós tivemos uma oportunidade de estar com alguns irmãos aqui na chácara, lá em São Bento, onde nós falamos, tivemos a oportunidade de conhecer alguns. E a questão é que o que nós começamos lá na chácara, até eu falo para os irmãos que estavam conosco lá, nós vamos nos aprofundar cada vez mais, amados. Eu sei que o Senhor vai revelar algumas coisas para nós aqui. E eu quero te contar uma história. Pensa no seguinte. Existia um menino, amém? Existia um menino de uns 8 anos aproximadamente, e esse menino queria muito ter um cachorrinho. Queria muito ganhar um cachorrinho. E aí, depois de muito insistir, de muito pedir, os seus pais, eles concordaram em dar um filhotinho para ele. Olha que beleza, né? Quantos aqui já tiveram um cachorro de filhotinho? Ganharam desde pequenininho? Levanta a mão. Amém. Então assim, quando o cachorrinho é filhotinho, aí esse menino recebeu ele colocou o nome. Esse cachorrinho se chamou Toby, né? Vou chamar de Toby, nosso exemplo. E o Toby era fofinho demais. Ele era fofinho demais, ele era muito engraçadinho. E o Toby, alguém tem algum Toby aqui? Alguém tem algum cachorrinho Toby? Tem? Olha aí, ó. Eu peguei o... Amém? E o Toby não é o Anderson, tá? Esse menino não é o Anderson. Até porque dos 8 anos até agora o cachorrinho não ia estar vivo ainda, né? Faz tempo, né, irmão? Amém? Mas assim, esse cachorrinho quando ganhou, era filhotinho. Ele era muito fofinho. E aí os pais falaram assim, com uma condição. O Toby é seu cachorro. Você entendeu? E esse menino muito feliz falou, sim, ele é meu cachorro. O Toby é seu cachorro, você vai cuidar dele, você vai suprir tudo que ele precisa. Ele é seu cachorro. E aí, o Toby era a coisa mais fofinha. Então, o Toby, esse menino não se importava, levava até para o quarto para dormir com ele, botava na cama. O Toby, embora tinha cheiro de cachorro, isso não era um problema. Pelo contrário, o cheiro era fofinho, até isso era bom. Né? O Toby, durante a noite, ele chorava, e ele latia e acordava. Mas isso também não era um problema, porque até o latido dele e o rosnar dele era fofinho, porque ele era muito bonitinho, o Toby. O Toby até durante a noite, ele às vezes fazia necessidade no travesseiro desse menino. Logicamente isso não era fofinho, mas isso não o incomodava. Isso não o incomodava. O que aconteceu, querido? Que os dias foram passando. Os dias foram passando e o Toby foi crescendo. E aí, o latido do Toby não era mais tão fofinho, começou a incomodar. Já antes, como todo momento que alimentava o Toby, esperava, ele acabava de comer, o menino já colocava mais alimento, o menino já colocava mais água ali. Isso ele fazia com muito amor. Com o passar do tempo, ele já começou a achar, poxa, esse cachorro come demais, né? Esse cachorro está comendo demais. Antes alimentava 3 ou 4 vezes a dia, agora botava uma, ou às vezes 2, né? Quando o dia era bom assim, quando lembrava. Só que aí, muitas vezes os seus pais o lembravam, o cachorro é seu cachorro. E aquilo com o passar do tempo foi ficando um peso. Aquela frase, é seu cachorro, ou seja, aquele laço, aquele relacionamento que antes era de brincar, agora era uma obrigação. Antes era realmente de jogar com o cachorro e cuidar, agora era algo que o prendia, que o travava. E a frase que dizia, é seu cachorro, é seu cão, começou a pesar. E aí, eu quero que tu entenda o seguinte, que muitas coisas na nossa vida nós temos relacionamento. Lembra que eu falei que nós vivemos de relacionamentos, e eu trouxe esse exemplo, porque nós iniciamos muitos relacionamentos, e eles se mantêm, e muitas vezes eles se acabam, muitos relacionamentos terminam. A questão é que, como esse menino ouvia dizendo que é seu cachorro, isso o incomodava. Talvez, querido, eu quero te dizer que a frase dizendo é seu pai, talvez te incomode. A frase dizendo é seu marido, talvez te incomode. Quando alguém vem e diz é seu irmão, é sua esposa, agora vai dar conta daquilo. Você não queria lá, agora é seu marido, é seu esposo, é sua esposa, é seu chefe, é seu empregado.
Porque nós estamos presos em relacionamento. Talvez todo relacionamento que de fato aconteça e exige uma lealdade, com o passar do tempo ele se torna cansativo. Cansativo. E aí, nós temos algumas opções. Existem algumas opções para que a gente possa decidir fazer. E eu quero te dizer que algumas pessoas decidem fugir dos relacionamentos. Esses relacionamentos que eles começam fofinhos, tá? E eu não estou falando apenas de marido e mulher, não é isso. Eu estou realmente expandindo isso a todas as áreas, amém? Talvez você teve relacionamento com alguma, trazendo de relação com alguma igreja, onde em algum momento isso não ficou mais tão bom para ti. Em algum momento isso não ficou. Talvez o relacionar com algum irmão da igreja, o relacionar é seu pastor. Talvez em algum momento, querido, e muito provável, isso não vai ser mais tão fofinho como no começo. Entenda, e é muito provável que isso aconteça. É quase que certo que isso aconteça. Ah, se existe isso, é meu líder, é uma bênção. É meu pastor, é uma bênção. Em algum momento o teu líder, teu pastor, ele vai te decepcionar. E aí a gente tem algumas escolhas. Nós temos algumas escolhas para fazer. E o primeiro delas é fugir. Diante de relacionamentos que se tornam um peso, nós escolhemos fugir. E alguns buscam fugir e vão buscar construir relacionamentos em outros lugares, outros relacionamentos em outros lugares. Porém, essas pessoas têm uma surpresa. O quê? Mesmo buscando outros relacionamentos em outros lugares, não muda. Olha só, as mesmas coisas acontecem em outros lugares também. Amém? Isso é uma das opções. Outra opção seria lutar. Lutar. Então, quando existe esse desgaste, quando existe essa situação de relacionamento, por exemplo, em casa, aí a casa vira uma zona de combate, porque a pessoa não decide fugir, mas ela decide lutar, ela decide confrontar, ela decide realmente, não, eu vou vencer porque eu sou mais forte. Aí a casa vira uma zona de combate, aí a vida dela, o dia a dia, vira um ringue de boxe, onde realmente a vida se resume em tensão, tensão em cima de tensão, brigas, e vai vivendo assim. Agora, outros, queridos, e poucas pessoas escolhem algo que está totalmente no coração de Cristo, que é o perdão, que é o que nós vamos falar hoje. Alguns escolhem o perdão, e não tem forma melhor do que nós trazermos algum exemplo sobre algo na nossa vida, a não ser vindo da palavra de Deus. Qual é o modelo de perdão que a palavra de Deus tem para nos mostrar? E nós vamos caminhar sobre isso. Então, por exemplo, Jesus Cristo, que é o nosso foco, que é o nosso alvo, o coração de Jesus Cristo, ele esteve ligado com os 12 apóstolos, amém? Jesus esteve ligado, ele teve um relacionamento com os 12 apóstolos, pelo menos aí cerca de 3 anos, e você entenda o seguinte, ele estava ligado com eles. Jesus Cristo estava totalmente conectado com cada um deles. E a pergunta que eu quero fazer para ti, como que Jesus conseguiu se manter nesses anos devoto a cada um deles, mantendo esse relacionamento, esse elo onde não houve tentativa de fuga, não houve tentativa de luta. Como ele conseguiu? E eu quero que tu eleve isso. Vamos pensar no seguinte, Jesus, uma coisa somos nós vivermos um com os outros. Graças a Deus nós não sabemos o que passa no pensamento do outro, porque senão, irmão, iríamos nos escandalizar, e pode acreditar, ia ficar pesado. Agora eu quero que tu pense no seguinte, Cristo, ele sabia o que cada irmão tinha feito, ele sabia o que cada um dos apóstolos iria fazer. Então eu quero que tu imagine o seguinte, a pessoa que tu ama, se você compreendesse, se você conhecesse cada erro que ele fez, ou que ela fez, e principalmente cada erro ou cada falha que vai fazer, que vai cometer, como viver com alguém que vai ali na frente tropeçar e cometer um erro contigo, como viver ali na frente com alguém que vai se irritar contigo. Então eu quero que tu traga para essa realidade, o Senhor entendendo, sabendo, e nós vemos vários exemplos, onde Jesus Cristo estava reunido, pregando, e ele sabia o que estava no coração de alguns irmãos que ali estavam, e ele traz isso para a luz, e ele revela
Agora tu imagina convivendo com alguém, sabendo cada detalhe. Como amar? Como amar? Essa é a pergunta. Como Jesus conseguiu? E se você soubesse, estivesse agora com alguém que iria te trair? Porque foi isso que aconteceu com o Senhor. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Então eu pergunto para ti, por exemplo, Pedro, como amar Pedro, sabendo que Pedro negaria? Como amar Tomé, sabendo que Tomé o questionaria, diante das verdades que ele declarou a todo momento, referente que ele iria ressuscitar? E principalmente, querido, como amar Judas, sabendo que o trairia? Então, como Jesus foi capaz de amar pessoas tão difíceis de serem amadas? Essa é a questão que eu quero trazer hoje para ti. Eu vou pedir para você abrir em João 13, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Nós vamos ler todo ele e depois nós vamos voltar e fazer alguns comentários, amém? Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós estáis limpos, mas não todos. 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: atendeis o que vos tenho feito? Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Versículo 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém, Senhor. Muitos querem suas mãos,